Agora sim. Ok, um bom dia para todos. Eu vejo que nós temos nessa sala 47 pessoas e louvado seja Deus porque nós escolhemos participar desse primeiro momento buscando a bênção de Deus na nossa vida. Esse grupo é um grupo de pessoas selecionadas, de pessoas que querem um compromisso com começar o dia na presença de Deus. Isso é muito importante. Parabéns a vocês que todas as manhãs levantam, acordam um pouquinho mais cedo e meditam na palavra de Deus. Hoje é um dia especial. Especificamente aqui em Massachusetts, nós celebramos o Memorial Day. O que é o Memorial Day? Memorial Day é uma data específica, é um feriado, inclusive, aqui em Massachusetts, pois é homenageado homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas que morreram em combates defendendo os Estados Unidos. É, Muitas pessoas vão ao cemitério, fazem as suas homenagens, dedicam algum momento aí aos seus heróis. Enfim, hoje é um feriado que o norte-americano, celebra aqueles que morreram em combate. Nós temos um grande oficial que lutou por nós. Nós temos um grande oficial, um grande comandante que veio para o campo de batalha. Nós conhecemos a história desse oficial, só vamos relembrar um pouquinho alguns detalhes, porque a história desse comandante influenciou muitos personagens no decorrer da história e tem nos influenciado também. É claro que estou falando sobre o grande comandante, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que veio a esse mundo como um bebezinho, tomou a forma humana, cresceu em nosso meio, cresceu no meio da humanidade. Embora tinha o poder de Deus, mas não usava o poder de Deus para se auto-beneficiar. O poder divino era usado apenas para beneficiar outras pessoas. Esse é o nosso Rei dos Reis. Esse é o nosso grande comandante. Enquanto o norte-americano está homenageando os seus heróis, vamos hoje homenagear o nosso herói, o nosso grande comandante, que também morreu em batalha. Começou seu ministério lá em Caná da Galileia, realizando seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E desde então foram 3 anos, aproximadamente 3 anos, no campo de batalha, realizando milagres, expulsando demônios, devolvendo visão aos cegos, fazendo grandes prodígios. Escolheu 12 homens, praticamente analfabetos, iletrados, que não tinham muito conhecimento, mas se dispuseram, esses 12 homens, a se colocarem nas mãos de Jesus. Quando nós, por mais simples que somos, nos colocamos nas mãos de Jesus, nós podemos realizar grandes milagres. Esses 12 apóstolos foram enviados pelo grande comandante para ir nas cidades vizinhas pregando o evangelho. Ali estavam os discípulos empolgados, porque eles conseguiam realizar milagres em nome de Jesus. E quando eles voltavam das campanhas evangelísticas, eles contavam os milagres que eles haviam feito em nome de Jesus com empolgação, com entusiasmo. Imagina dizer a um endemoniado para que o demônio saísse dele e o demônio obedecer. Esse era o poder oferecido pelo grande comandante, pelo herói, o nosso verdadeiro herói e único herói, Jesus Cristo. Os discípulos se empolgavam quando viam o poder de Deus, quando viam o poder do Mestre, quando viam o poder do grande comandante. Porém, Jesus levantou ciúmes por parte de alguns líderes, alguns escribas, alguns fariseus, os líderes do Sinédrio, especialmente Anás e Caifás, planejaram fazer alguma armadilha, alguma tramóia, algum plano para capturar a Jesus, para pegá-lo em contradição, para levá-lo a julgamento. E eles conseguiram. Prenderam Jesus. Jesus foi açoitado, Jesus foi zombado, ridicularizado,
o nosso grande comandante, morreu em combate para defender a nossa causa, a causa da salvação, para nos defender e perdoar todos os nossos pecados. Sim, Jesus foi preso e, por fim, crucificado. Uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça e foi levado ao monte do Gólgota, no Getsemane. E então foi crucificado ali. Podemos parar as nossas atividades diárias para homenagear o nosso grande comandante que morreu em combate, morreu para nos perdoar, para nos garantir a certeza do perdão dos nossos pecados. Mas, ó, queridos, diferente dos norte-americanos homenageados hoje, o nosso grande comandante não ficou detido na sepultura. É isso que nos dá a certeza da nossa salvação, porque nem a morte deteve o Filho de Deus. Ele foi sepultado numa sexta-feira, ficou sábado na sepultura e no domingo, bem cedinho, quando Maria foi ao sepulcro, chegando lá, o sepulcro estava vazio. Embora Satanás uniu forças para deter o Salvador, para deter o nosso grande comandante na sepultura, Satanás enviou demônios a ficarem na porta da sepultura para tentar segurar Jesus ali. Deus enviou um anjinho, apenas um, foi suficiente para vir e com a presença de apenas um anjo, os demônios foram expulsos, os que estavam ali na porta da sepultura vigiando o corpo de Jesus, os soldados romanos que ali foram colocados caíram por terra. A pedra foi removida com o poder da palavra de apenas um anjo. E então este disse: Filho de Deus, teu pai te chama. Jesus levantou da sepultura e saiu da sepultura. Oh, queridos, eu fico imaginando se um anjo apenas foi suficiente para expulsar os demônios e colocar os soldados romanos por terra e levantar Jesus da sepultura, um anjinho apenas foi suficiente para fazer tudo isso. Imagine comigo quando Jesus vier nas nuvens dos céus com todo o seu poder e toda a sua glória, vindo para buscar os seus escolhidos. Você e eu, se estivermos vivos, Jesus nos convidará: vinde, benditos de meu Pai, e nós subiremos ao céu para morrer, para viver ao lado de Cristo e nunca mais morrer, viver a eternidade nas mansões celestiais. E se estivermos na sepultura, ele terá poder para dizer: levanta, e nós levantaremos da sepultura para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e morar com Ele por toda a eternidade. Imagine comigo que cena fantástica que você e eu presenciaremos. E a Bíblia diz que todo olho verá. Nós veremos Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas o que confirma que Jesus ressuscitou? Ora, você talvez já tenha visto essa explicação que eu vou falar agora. Quando Maria chegou ao sepulcro, ela imediatamente voltou, correu, chamou os discípulos vieram e entraram na sepultura. Chegando lá, encontraram uma sepultura vazia. Mas o livro de São João, no capítulo 20, fala que, ao chegar na sepultura, encontrou um lenço dobrado, colocado à parte. Será que existe alguma mensagem em um lenço dobrado, colocado à parte na sepultura de Jesus? Ora, mensagens subliminares existem para todo lado. Aqui nós temos uma mensagem subliminar, um lenço dobrado. Esse lenço dobrado, querido, significa que o corpo de Jesus não podia ter sido roubado, como afirmavam alguns. Até alguns líderes do Sinédrio diziam: não, os seus seguidores entraram lá e roubaram o corpo de Cristo. Ora, quando um ladrão entra em uma casa, talvez algum de nós que estamos nesse grupo já teve essa triste experiência. Quando o ladrão entra em casa para roubar, o que que ele faz? Ele pega o que ele quer e deixa tudo organizadinho. Quando ele vai lá nas gavetas e mexe com as roupas, tirando tudo dali, ele coloca tudo de volta e deixa tudo dobrado? Não. Ele vai tirando tudo, jogando pro ar, deixa tudo bagunçado, não é assim? Se alguém tivesse entrado e roubado o corpo de Jesus, o lenço que envolvia o corpo de Jesus, especificamente o pescoço, o rosto de Jesus, ele estaria jogado, embolado, ele não estaria dobrado.
O lenço dobrado significa, ele tem uma mensagem subliminar para nós, ele tem um significado para nós. Quando um judeu recebia um convidado para jantar em sua casa, era um hábito, era um costume muito conhecido na época. O judeu, ele preparava uma mesa muito bonita, tudo bem organizado, os talheres, os pratos, os guardanapos, tudo bem organizado. E o patrão, ele sentava à mesa, os seus convidados sentavam à mesa e tinha sempre um servo em pé, era quem servia os seus convidados. Aquele servo ficava olhando os gestos do seu patrão. Quando o patrão, em algum momento, no meio do jantar, ele se levantava, pegava o lenço, limpava a boca, se o patrão embolasse o lenço e jogasse o lenço fora, ele estava dando uma mensagem para o seu servo. Qual era a mensagem? Ele dizia para o seu servo: Olha, eu já terminei, já cumpri minha missão aqui, eu estou indo embora. O que que o servo fazia? Ele vinha, retirava todos os pratos da mesa, limpava tudo, deixava tudo organizado. Mas se o patrão se levantasse, pegasse o lenço, limpasse a boca e dobrasse o lenço novamente e colocasse o lenço sobre a mesa, esse lenço dobrado sobre a mesa tinha a seguinte mensagem. Ele, naquele lenço dobrado, ele tinha uma mensagem subliminar deixada para o seu servo. Ele dizia assim: Eu não terminei. Eu vou ali, eu tive uma emergência, eu vou ali, mas eu volto para continuar. Percebem que mensagem poderosa Jesus deixou para nós quando ele lá na sepultura ressuscitou e deixou o seu lenço dobrado? Ele está dizendo assim: Filhinho, eu não terminei minha batalha ainda. Eu estou indo ali, porque eu tenho uma necessidade, eu estou indo ali. Eu vou preparar moradas, e quando estas moradas estiverem prontas, o que que a Bíblia diz? Ele prometeu voltar outra vez para nos levar para morar com ele por toda a eternidade. Olha que mensagem bonita, um simples lenço dobrado transmite para nós, através de um costume judaico que todo mundo conhecia na época. Jesus deixa essa mensagem para você e para mim nesta manhã, querido. Ele não terminou a sua missão. Ele foi ali preparar moradas e voltará muito em breve para nos buscar, nos tirar deste mundo e nos levar para o lar da glória. Esse é o nosso grande comandante que nós homenageamos, devemos homenageá-lo todos os dias da nossa vida e relembrar que o nosso grande comandante não foi detido pela sepultura, não foi detido pela morte, ele ressurgiu. O nosso Deus é um Deus de vitórias, é um Deus de conquistas. O nosso grande comandante não perderá nunca, ele vence sempre. Por mais que o inimigo idealize vencer o nosso Salvador, o nosso grande comandante, ele nunca vencerá. Ele tentou vencer ainda lá no céu, quando houve peleja no céu e ele guerreou contra o Miguel, houve peleja no céu e Satanás foi expulso do céu. Ele tentou vencer mais uma vez, fazendo com que Jesus desistisse de cumprir a sua missão. Quando Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério, Satanás o instigava a desistir. Desista. Para que você vai morrer em favor dessas pessoas? Para que isso? Ele não venceu, Jesus resistiu e cumpriu sua missão até a morte. Aí Satanás mudou de estratégia, querendo fazer com que Jesus ficasse detido na sepultura. Mas Jesus não ficou detido na sepultura porque Jesus não é um Deus. O nosso Deus, ele não é morto. Ele ressurgiu. Satanás foi vencido mais uma vez. Agora Satanás imagina que ele vencerá a última batalha, a batalha do Armagedon, a grande batalha final. Mas o nosso Deus vencerá mais uma vez, triunfará mais uma vez. O nosso grande comandante triunfará em todas as batalhas, porque ele é o Deus Todo-Poderoso que prometeu salvar você e a mim. E no decorrer da história, homens e mulheres têm sido transformados por esse Deus poderoso, por esse grande Salvador, por esse grande comandante. Ele tem transformado a minha, a sua vida. Ele tem transformado a vida de inúmeros homens. E eu me lembro de um personagem bíblico que foi transformado pelo poder de Deus. Um homem conhecido como Saulo. Saulo
tem uma história fantástica também. A história de Saulo é marcada por uma transformação radical, sendo ele um fariseu da tribo de Benjamim, com uma educação judaica rigorosa e um conhecimento profundo da lei de Moisés. Ele era um cidadão romano, o que lhe oferecia alguns direitos e também alguns privilégios. Inicialmente, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, acreditando que eles eram um perigo para a religião judaica. Ele estava acreditando fielmente que ele era um cumpridor da missão. Na estrada para Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus. Ele teve uma visão do grande comandante que o convocou a ser um grande apóstolo. E aquela visão impactou tanto a vida de Saulo, ele ficou cego, temporariamente, sem enxergar, foi curado por Ananias e sendo transformado completamente, até o seu nome foi mudado. Ele deixa de se chamar Saulo e passa a ser chamado Paulo. Paulo teve um encontro transformador com o grande comandante, Jesus Cristo. Ele passou a pregar o cristianismo com fervor e dedicação, tornando-se um dos maiores propagadores da fé cristã. Paulo se tornou um grande evangelista. Ele fez várias viagens missionárias, convertendo várias pessoas ao cristianismo, de um grande perseguidor a um grande missionário, a um grande evangelista. Onde ele ia, ele construía tendas, ele levantava igrejas, ele edificava pessoas, ele conduzia essas pessoas ao grande comandante, Jesus Cristo. Por mais que Paulo sofreu perseguições, por mais que Paulo, inclusive, foi preso algumas vezes, açoitado algumas vezes, ele nunca desistiu de anunciar o evangelho, de cumprir a missão que Deus havia confiado nas mãos dele. Paulo, nosso grande apóstolo, foi transformado pelo poder de um Deus, de um grande comandante, que ressurgiu da sepultura para transformar vidas. Ele deseja transformar a minha e a sua vida também. Paulo, em determinada ocasião, ele entrou em Filipe, uma cidade, e ali existia uma menina que ela era possessa por espíritos de adivinhação. E alguns líderes da cidade ganhavam dinheiro através desta menina. Paulo entra nesta cidade e ele vê o sofrimento daquela garota. Ele se compadece dela e ele expulsa aquele espírito demoníaco de adivinhações que tinha naquela criança, naquela garota, levantando raiva por parte dos seus líderes que ganhavam dinheiro em cima daquela menina. E aqueles líderes prenderam Paulo, levaram Paulo ao cárcere e jogaram-no na prisão. Como é que você imagina uma pessoa presa, como é que se comporta? Naturalmente, com tristeza, com decepção, com amargura. Naturalmente, Paulo poderia ter o sentimento: poxa, eu estava fazendo a vontade do mestre, eu estava cumprindo a missão e agora estou aqui pagando por isso. Paulo poderia ter desenvolvido esse sentimento, mas como é que Paulo estava na prisão? Cantando, orando, exaltando o nome de Deus. Queridos, onde nós estivermos, em qualquer situação que nós enfrentarmos, se nós continuarmos testemunhando do amor de Jesus, ainda assim transformaremos vidas, porque Deus nos usa para transformar a vida de pessoas. Deus nos conduz para ajudar pessoas. Lá na prisão, Paulo cantava, Paulo orava, Paulo continuava testemunhando do amor de Jesus. De repente, a Bíblia fala, Atos capítulo 16, houve um terremoto. A prisão foi abalada e as portas da prisão foram abertas. O carcereiro, imaginando que os presos haviam fugido, ele pegou a espada a fim de tirar a própria vida, a fim de se suicidar. Quando então ele ouviu
palavras fortes e poderosas. Era o próprio Paulo dizendo: não faças isso, porque nós não fugimos, nós aqui estamos. O carcereiro olha para Paulo e vê um homem transformado pelo poder do grande comandante. Ele se joga aos pés de Paulo e diz: Paulo, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Olha que oportunidade Paulo teve lá na prisão. Foi lá na prisão para alcançar a vida daquele carcereiro. Paulo, então, dá um estudo bíblico para aquele carcereiro. E a Bíblia revela que ele e sua família foram batizados, passaram a crer no poder transformador do grande comandante, Jesus Cristo, e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Onde nós passarmos, queridos, devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade para testemunhar do amor de Jesus, para testemunhar que nós pertencemos a esse Deus poderoso que nem a morte deteve. Ele é o Deus de vitórias. Eu me lembro de dois testemunhos para a gente concluir a meditação de hoje. Dois testemunhos que aconteceram, um há um pouquinho mais de tempo, quando nós chegamos aqui em Massachusetts, nós fomos conhecer uma família. Minha esposa foi convidada para uma entrevista de trabalho. Acredito que a maioria de vocês já ouviu esse testemunho. E naquela entrevista de trabalho, era um daycare, quiseram que ela fosse trabalhar ao sábado. E ela disse: não, sábado eu não venho. E ali começou um diálogo, um testemunho. Eu não venho porque guardamos o sábado, sou adventista. E nós tivemos a oportunidade de começar um estudo com aquela família. Minha esposa, ela aproveita toda e qualquer oportunidade para testemunhar do amor de Jesus. O que você e eu precisamos fazer na nossa grande batalha espiritual que nós vivemos. Devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade para testemunhar do amor de Jesus. Esta família é adventista, são adventistas, foram batizados. Ele era um médico no Brasil, veio para os Estados Unidos para ser o pastor de uma grande igreja. Ele era intérprete, inclusive, da New Life aqui nos Estados Unidos, mais de 1.000 membros, e ele hoje é um grande líder da Igreja Adventista aqui em Massachusetts. Há pouco tempo atrás, eu fui com a minha esposa em uma lojinha brasileira e eu estava lá olhando alguma mercadoria, porque eu sou mais tímido, minha esposa é mais animada, ela é mais solta, é mais corajosa, inclusive. Eu estava na prateleira olhando alguma coisa quando eu já observava, ouvia, via minha esposa falando com alguém. Eram dois jovens, um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher, e eles conversando ali. De repente eu vi minha esposa entregando um livro, Grande Conflito, e pegando o número de telefone para lá e para cá, e eu, olha, me aproximei, fui lá, me aproximei, me identifiquei, conversamos um pouquinho, e durante a semana aquele rapaz, aquele homem, eh, manda mensagem para minha esposa pedindo o meu número de telefone, e nós conversamos um pouquinho e eu convidei para ir a um piquenique que a igreja ia fazer. Nós íamos a um piquenique, nós íamos na realidade lá na casa da família José Bates, ali em New Bedford. E ele, pensando que o piquenique era um banho num rio, numa cachoeira, não sei, ele levava uma sacolinha com roupa. Depois ele falou pra gente: não, o piquenique eu pensei que a gente ia tomar banho em algum lugar, mas tava tão frio, como é que ia tomar banho em algum lugar com o frio que estava fazendo? Mas ele foi ao piquenique conosco, participou do piquenique e se empolgou. Ele viu o pessoal, viu o testemunho, viu as mensagens e ele ficou animado ali. Mesmo decepcionado porque não foi tomar banho em cachoeira nenhuma, mas ele ficou empolgado com o povo, com as pessoas da igreja. O Neildo, o nome desse homem, desse cidadão, desse rapaz, ele foi batizado esse ano e hoje, ontem, inclusive, estava conosco na igreja, muito animado, muito empolgado. Ele aceitou a mensagem de salvação, depois de fazer um estudo bíblico e foi batizado. Eu louvo a Deus porque minha esposa faz a parte dela. E é bonito ver alguém cumprindo a missão, assim como Paulo cumpriu a missão dele de pregar o evangelho. Ele aproveitava toda e qualquer oportunidade, até mesmo na prisão. Ele cantava, ele orava, ele testemunhava. Onde ele ia, ele testemunhava do poder transformador que ele experimentou na vida dele.
ele testemunhava do poder transformador de Jesus. Assim como minha esposa também experimentou o poder transformador na vida dela e testemunha disso, eu também procuro fazer, usar o poder transformador de Jesus na minha vida para testemunhar do amor de Jesus. Esse é o nosso desafio. Você e eu, querido amigo, que está participando desse estudo pela manhã agora, temos o grande desafio na nossa frente, não só homenagear o nosso grande comandante, não só homenagear Paulo e tantos outros apóstolos que foram transformados pelo poder do grande comandante, mas você e eu temos o desafio de experimentarmos o poder transformador em nossa vida e testemunharmos desse poder para que outras pessoas mais possam ver o poder transformador em nossa vida e aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. A Bíblia diz que quando esse evangelho do reino for pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que você e eu estamos fazendo para abreviar a volta de Jesus? Estamos acomodados? Ah, a vida está boa, está tranquilo, estou ganhando dólar, está bom. Eu estou realizando os meus sonhos. Está bom? Eu tenho, eu tenho um cidadão amigo que disse o seguinte: a minha profissão é ganhar almas. E Deus ainda me permite ganhar alguns dólares. Então, se alguém perguntar a você qual a sua profissão, diga ganhador de almas. Se você tem uma companhia de construção, de pintura, uma companhia de limpeza de casas aqui nos Estados Unidos, ou se você vive no Brasil, trabalha assalariado em Portugal, enfim, em qualquer lugar onde você vive, a sua profissão deve ser ganhador de almas. E aquilo que você ganha, trabalha dia a dia para ganhar dinheiro é a recompensa que Deus permite você ter para sustentar a sua família. Que nós possamos, queridos, em todos os dias da nossa vida, ser verdadeiros ganhadores de almas. Assim, Jesus voltará logo. Quando nós clamarmos pela vinda de Jesus e cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho, e esse Evangelho do Reino for pregado em testemunho a todas as nações, então o grande comandante se levantará do trono. O Deus Pai dirá ao seu filho: Filhinho, chegou a hora, vá. E Jesus então virá a esse mundo para nos buscar, nos resgatar e nos levar para o lar da glória. Que nesse dia, queridos, que o norte-americano comemora o Memorial Day, celebra os seus líderes que morreram em batalha, você e eu possamos comemorar não a morte, mas a ressurreição de Jesus. Não as derrotas nem tristezas, mas as conquistas que Jesus já fez em nossa vida. Que você e eu possamos comemorar também as vitórias dos grandes líderes da Bíblia, Paulo, Silas e tantos outros que venceram, que você e eu possa comemorar também a nossa vitória, a sua vitória, a minha vitória, possamos comemorar, celebrar, porque Deus, Ele nos dá grandes vitórias. Ele espera que você e eu tenhamos um dia de vitórias hoje, livre de qualquer provação, de qualquer dificuldade, de qualquer problema que vier ao nosso redor. Deus envia os seus anjos a estar ao nosso lado, ao nosso redor, para nos livrar de todos os males. Você tem fé? Crê? Deus possa nos dar grandes vitórias, grandes conquistas. É o meu desejo no início desse dia, para cada participante e cada membro da nossa família. Deus possa nos dar grandes vitórias em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o nosso grande comandante não foi detido na sepultura, ele ressurgiu. O nosso Deus é um Deus de vitórias, que deu vitórias a Paulo, transformando e fazendo um grande evangelista. Deus também nos dá vitórias hoje, nos transformando em grandes ganhadores de almas. Que nós possamos ter alegria de cumprir essa missão, de pregar o evangelho ao redor do mundo, trazendo mais e mais pessoas para o lar celestial. Dá-nos, ó Pai, a força, sabedoria para vencermos todo e qualquer problema durante todo esse dia. Que nós possamos ser abençoados e protegidos por Ti. Abençoe a cada participante desse grupo de estudos. Abençoe a cada familiar nosso, Pai. E volte logo para nos buscar. É o nosso desejo ao Te homenagear nesta manhã, ao homenagear o nosso grande comandante. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.